Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do LBCcast. Hoje nós vamos conversar sobre inteligência artificial e novas tecnologias no contencioso. Para bater esse papo com a gente, eu vou conversar com a sócia da LBCA, Ana Rita Mendes de Almeida. Ana, seja muito bem-vinda. Oi, Thiago, obrigada. Eu queria agradecer já de antemão pelo convite e para falar desse assunto, né, que está em alta e é tão gostoso de falar. Bom, a gente sabe que o jurídico ele tem demandas altíssimas de contencioso. Na sua opinião, quais são as principais saídas que a inteligência artificial apresenta para melhorar esse quadro? Ah, legal. Primeiro, a gente tem que ter em mente que, assim como as empresas elas têm altas demandas de contencioso, do outro lado, a gente também tem escritórios que fazem essa captação em massa das causas. Então, os dois lados estão bem populados, né, digamos assim. Então, dito isso, existem algumas ferramentas que conseguem capturar demandas repetitivas e demandas que, ainda que ajuizadas em outro estado, pela mesma parte. Então, somado a isso, ainda tem outras ferramentas que, com base em processos e resultado de processos semelhantes, digo pedidos de julgadores, nos trazem indicativos e informações importantes que podem auxiliar o advogado na definição da estratégia de atuação. Eu posso te passar alguns exemplos? Claro. Então, eu tenho aqui algumas ferramentas que elas são capazes de predizer qual que vai ser o desfecho de cada processo. Então, ela vai te falar qual que é o possível desfecho de cada processo, qual a probabilidade do processo encerrar e como. Então, pode ser 50% em acordo, 60% procedência, 20% extinção sem mérito, e daí vai. Eu tenho uma outra ferramenta que ela me indica qual que é o valor mais adequado para se ofertar em caso de mediação. E ainda tenho mais uma que consegue me indicar qual que é a melhor jurisprudência para eu utilizar nessa demanda, ou também se não tem nenhuma jurisprudência favorável para eu utilizar aqui. Então, Ana, nesse sentido, se eu tivesse representando uma empresa e te posicionasse que nossas condenações estão cada vez mais altas, como a gente poderia utilizar a inteligência artificial para conseguirmos, por exemplo, reduzir a quantidade e também o valor dessas condenações? Então, algumas possibilidades são essas que eu acabei de te falar, né? Então, como a análise preditiva do processo, a identificação de melhor jurisprudência. Com o resultado dessas análises, você consegue entender se é mais vantajoso você seguir com o embate ou propor um acordo. Então, pensando em seguir com o embate, por exemplo, tem uma opção aqui, que é o que a gente chama aqui dentro carinhosamente como mapa de provas, que ele consiste basicamente na leitura em massa dos processos e das decisões. E com isso a inteligência consegue concluir quais são as provas necessárias para o ganho de causa, ou quais provas eu preciso apresentar para aquele determinado juiz para eu convencê-lo que a minha versão é a melhor e que ela merece ser acolhida. E o resultado é fácil, né? Você tem essas provas para apresentar? Tenho, legal. Então, vou juntar e vou seguir para o embate. Ou não, não tenho essas provas, não tenho nenhuma prova, eu só tenho uma parte, enfim, não tenho o que é necessário. Então, o mais vantajoso seria seguir com um acordo. Porque a gente sabe que não adianta só a gente alegar, né? A gente precisa provar para conseguir ganhar a causa. Então, basicamente, a gente está pesando os riscos e seguindo um caminho mais vantajoso, o que certamente vai reduzir tanto a quantidade de condenações como o valor que são gastos nos casos. Porque se você pensar numa estratégia de mediação, se eu tenho o melhor valor, o valor mais adequado para oferecer num acordo, eu consigo reduzir também o quanto eu estou gastando com essas ações. E quais são os benefícios do uso da inteligência artificial e dessas novas tecnologias no judiciário? Ah, tá. Então, a gente pensando assim de uma forma mais ampla, essa pergunta ela é um pouco polêmica, mas vamos lá. O judiciário tem um robô que utiliza a inteligência artificial. Ele chama Vitor. Ele é bem famoso. Ele trabalha no STF e eu, particularmente, eu acho que é uma grande evolução ter a aplicação desse robô no STF. Eu apoio, inclusive, a utilização em outros tribunais. Os benefícios, eles são inúmeros.
porque um deles eu posso frisar que é a celeridade do processo, e também a gente consegue aumentar a eficiência da tramitação, né? Isso só pensando na automatização de tarefas repetitivas, o que já é comprovado. Além disso, é possível uniformizar as decisões de demandas repetitivas. Isso não quer dizer que o Vitor vai proferir um acórdão, não quer dizer que ele mesmo vai, né, desenvolver um acórdão e publicar um acórdão. Quer dizer só que ele vai indicar para o desembargador quais são as súmulas, quais são as jurisprudências aplicáveis àquele caso de demanda repetitiva. Agora, eu como advogado, eu tenho uma pergunta para fazer. A inteligência artificial, ela vem para substituir a atuação do profissional da área ou não? É uma pergunta que tem duas respostas, é sim e não, né? Mas eu vou te explicar. Pegando o gancho dessa última pergunta, a inteligência artificial ela vem para otimizar a vida dos advogados. Então, até ontem, um advogado, além de peticionar, fazer sustentação oral, ou até mesmo ir no fórum fazer despacho com juízes e desembargadores, ele também precisava extrair cópia do processo, protocolar as peças, acompanhar individualmente a movimentação de cada processo, entre outras atividades administrativas que hoje a gente sabe que é bem repetitiva, né? Ainda mais com o advento do processo eletrônico e nos últimos anos com a implantação dos robôs e dessas tecnologias que automatizam essas atividades repetitivas, os advogados eles podem se concentrar naquilo que realmente estudaram e que realmente o faz ganhar causas, né? E ouso dizer ainda que vai sobrar um tempinho para a gente se especializar em algum outro assunto. Muito obrigado, eu já estava preocupado querendo encerrar o episódio, mas já que você nos tranquilizou, eu vou fazer outra pergunta. Ana, antes da gente seguir para a próxima pergunta, eu quero saber de você o que é um chatbot? Um chatbot, ele está sendo bem utilizado, ultimamente ele é muito utilizado em qualquer site, basicamente, que você entra, você tem contato com o chatbot. Ele é um programa de computador que tenta simular um ser humano numa conversa. O objetivo é ele responder as perguntas de uma forma que você tenha a impressão de estar conversando com uma pessoa e não com um computador. Basicamente, antigamente a gente usava bastante aquele FAQ, aquela sessão de perguntas e respostas. O chatbot, ele é bem parecido, só que ele é mais dinâmico. As perguntas e respostas, elas estão contidas dentro desse computador, só que ele responde para a pessoa de uma forma mais humana, de uma linguagem mais natural. Os chatbots já são utilizados com frequência por outras empresas. De que forma eles podem auxiliar na redução das demandas de contencioso? Então, além das demandas de contencioso, mas também nas reclamações pré-processuais, que hoje a gente tem o Sejusc bem atuante aí no judiciário, os chatbots, eles podem nos auxiliar muito na resolução, e aqui estou falando em mediação, tá? O que resulta diretamente na redução do contencioso e também na desjudicialização. Então, pode parecer repetitivo, mas é mesmo. Os chatbots eles podem nos auxiliar com o primeiro contato com os reclamantes, entendimento do problema, triagem das demandas, com aquelas atividades padronizadas. Se pensarmos ainda em pessoas resolutivas, ou menos litigantes, o chatbot ele pode inclusive negociar os acordos e formalizar. Muito interessante. Agora eu tenho outra pergunta aqui para a doutora Ana Rita Mendes de Almeida, sócia da LBCA. Ana, o que é Machine Learning e qual a sua importância para a qualidade dos resultados? Machine Learning, traduzindo ao pé da letra, é o aprendizado da máquina. Mas nós podemos dizer também que é a aplicação de inteligência artificial para desenvolver sistemas de computador que podem aprender e melhorar a partir da experiência, sem a necessidade de fazer uma nova programação. Não sei se deu para entender, mas basicamente a máquina ela segue o aprendizado conforme os resultados obtidos, conforme a sua experiência, o que é extremamente importante para o aumento da assertividade e melhores resultados em menos tempos.
Mas aqui eu preciso frisar que o acompanhamento e a validação por um profissional da área é extremamente importante e necessário. E também por isso eu digo que os robôs não vão substituir pessoas. Vamos continuar nessa polêmica aqui. Recentemente eu li um artigo sobre testemunhas no âmbito trabalhistas e como elas são importantes e essenciais nos processos e como se tornou comum o uso de testemunhas contratadas, apesar de ser ilegal. Já existe desenvolvimento, ou se já foi desenvolvido algo em inteligência artificial para combater esse tipo de ocorrência? Outra pergunta bem polêmica, mas sim, já foi desenvolvido sim uma ferramenta. Por quê? A contratação de testemunhas ou até o convite de um amigo para testemunhar na sua ação trabalhista, infelizmente se tornou muito comum, porque o depoimento de uma testemunha pesa muito mais que um documento. Então, uma testemunha boa, um testemunho, um depoimento bom pode ser a chave de qualquer processo. Então, pensando nisso, e depois de uma reunião bem interessante que eu e meu time aqui participamos, nós desenvolvemos um sistema que ele pode ser consultado tanto pela web como por aplicativo, e aí até pensando em audiências presenciais, né? Então, um aplicativo no celular, nós chamamos de gestão de testemunhas. Basicamente, nós mapeamos e tagueamos os depoimentos concedidos nos processos nos últimos anos. E aí, dependendo do cliente, nós podemos estipular 5, 8, 10 anos. É de se conversar. E a ideia aqui é, quando o advogado tem ciência de quem é a testemunha, seja antes da audiência ou na própria audiência, ele já consulta o nosso sistema ou o nosso aplicativo e ele vai ter todos os depoimentos nas mãos. Então, se tratar, né, de uma testemunha contratada ou, né, uma pessoa que não está falando a verdade, o advogado vai conseguir rapidamente perceber e contraditar naquele mesmo momento. Ou futuramente, né, se ele naquele momento ele não conseguir identificar e depois ele conseguir identificar consultando o aplicativo e quiser peticionar contraditando, também tem o mesmo efeito. É um sistema muito funcional, já nos rendeu muitas histórias interessantes, inclusive a gente já teve até uma prisão de uma testemunha após uma audiência. E este foi o nosso episódio de hoje sobre inteligência artificial no contencioso e novas tecnologias. Conversei com a Ana Rita Mendes de Almeida, a quem agradeço muito pela participação no episódio de hoje. Ana, muito obrigado. Eu que agradeço e precisando, querendo, pode chamar que eu tô aqui de novo. E é isso aí, este foi o nosso episódio de hoje. Nos vemos no próximo episódio do LBC Cast.